Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Começando o nosso Café com Jesus. Vês a palavra assim, né, irmãos? Fala Café com Jesus. É uma forma da gente expressar que o nosso primeiro momento nós doamos todo para Deus. Ao acordar, o nosso alimento espiritual, a nossa alma se confronta com a presença de Deus. E isso desperta o nosso coração. É igual quando você está com sono, você toma um cafezinho. E diante das trevas, diante da escuridão, nós temos a nossa luz. Nós temos o reconhecer, nós temos o caminhar com Deus. E é justamente isso que o nosso momento com Jesus hoje vem nos trazer. Diante do catecismo, diante da igreja, diante dos ensinamentos. E como nós aprendemos, vamos louvar a Deus no primeiro momento. Uma oração direcionada, mas uma oração de coração, uma oração que eu vou ler, mas é uma oração do íntimo do coração. Senhor, eu louvo-te por sua grandeza. Tudo o que sou e o que tenho, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço, através do que é bom, encontrar em ti, somente em ti, Senhor, o verdadeiro sentido do amor. Oh Deus, como é bom! Como é bom a gente ler palavras que nos faz refletir a Tua presença, Senhor. Deus meu Deus, agora nós vamos entregar o nosso coração nesta oração. Vou meditá-la. É uma oração lida como o Pai Nosso, como Jesus nos ensinou a rezar. A nossa Igreja Católica tem essas orações direcionadas, mas são orações meditadas no corpo, na alma, que direciona a nos refletir às orações que foram diante de homens e mulheres santas, diante daqueles que caminharam com Jesus. Então são orações fortes, orações que Deus nos coloca para que nos reflita a Ele, para que traga a presença dEle. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer, consagra a minha vida toda, Senhor, consagra a minha casa, a minha família, a minha esposa, meus filhos, tudo o que tenho. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder, a vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, que bênção a gente começar o nosso dia assim. Sempre eu falo isso no nosso início deste momento com Jesus, né? E o momento com Jesus é a convivência com a igreja, a convivência com os ensinamentos. E hoje nós vamos ver isso diante do catecismo. Nós vamos estar falando sobre o agir na forma do amor. O nosso Deus é amor, Ele nos traz essa convivência, a plenitude da lei diante dessa nova aliança. No Catecismo 1972, a nova lei é também denominada lei de amor, porque ela leva a agir pelo amor infundido. O que significa infundido? Introduzido, colocado pelo Espírito Santo e não pelo temor. O temor, quando as pessoas olham a palavra temor e você conscientiza ela, nosso Deus não quer que nós vamos para Ele por medo, né? Mas sim pelo amor a Deus. Quando você fala assim, você pede o Espírito Santo do temor, não é aquele temor de medo, mas é o temor do afastar-se de Deus. Então, quando eu tenho esse sentimento, eu estou indo pelo amor. Porque eu amo tanto meu Deus que Ele
Nós acabamos de ler aqui, eu reconheço Ele, eu conheço Ele. A nossa oração hoje vem, todos os dias que nós falamos é isso. Eu conheço que o único caminho de eu entender o que é bom para mim é o meu Deus. E aí, quando eu cometo o pecado, eu corro na confissão, porque eu não quero permanecer com aquilo. Aquilo me faz eu me afastar. E é automático. E quando eu me afasto por causa do meu pecado, e eu não tenho a humildade de ir lá confessar, automaticamente ele começa a agir no meu dia a dia, na minha família, na minha consciência, no meu proceder. E aí, irmãos, nós vamos acumulando e vamos nos unindo a uma distância de Deus. Então é pelo amor infundido pelo Espírito Santo e não pelo temor. Uma lei de graça, por conferir a força da graça para agir por meio da fé e dos sacramentos. Eu acabei de falar aqui. Uma lei de liberdade. Olha só, uma lei de liberdade. Deus não força, Deus não quer que nós vamos a Ele por forçado. Ele quer que nós vamos a Ele por amor. Então a verdadeira conversão não é uma conversão forçada. Pode acontecer, pode, por uma enfermidade. Mas depois quando Deus usou desse meio e você vai entender que o verdadeiro sentido não é esse. É eu ir à Santa Missa não por obrigação. Eu ir ao culto não por obrigação. Eu ir cumprir preceitos. É isso que os fariseus faziam e Jesus chamou de hipócritas. Porque eles iam para a igreja para dizer que eu fui à missa. Quantos de nós podemos conviver com isso? Eu vou à missa, eu fui à missa, eu cumpri com aquilo que eu tinha que ter falado, que tinha feito, né? Porque diante do agir de ir aos domingos à Santa Missa, quantos de nós vamos para a missa e ficamos olhando a hora de acabar? É um sinal que você não está ali por amor, você está ali por obrigação. Porque se estiver por amor, você fala, aqui é tão bom, tão gostoso aqui, tem como nós fazer uma tenda para mim, para o Senhor, para Moisés, para Elias? É quando Jesus se transfigura diante de nós, através de Pedro, através de João, eles sentiram esse amor, essa verdade, e que a presença de Deus é maravilhosa na vida deles. Então, querido irmão, quando nós vamos à Santa Missa, quando nós vivemos esse sacramento, é tão bom estar aqui contigo, Senhor. Que esse sentimento desperte em nós, hoje, né, esse ensinamento. Pois nos liberta das observâncias rituais e jurídicas da antiga lei. Nos inclina a agir espontaneamente sob o impulso da caridade. Então, tudo que eu acabei de dizer aqui, eu ajo espontaneamente sob o impulso do amor. É o amor que faz eu viver isso. Enfim, nos faz passar do estado de servo, olha que lindo isso aqui, nos faz passar o estado de servo que não sabe o que o seu Senhor faz, para o de amigo de Cristo, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu vos dei a conhecer, João 15,15, ou ainda para o de filho herdeiro. Vamos lá? João 15,15, mas eu quero ler um pouquinho antes, o 9, tá bom? Como o Pai me ama, assim também eu vos amo. Perseverai no meu amor. Se alguém guardardes os meus mandamentos, sereis constante no meu amor, como eu também guardei os mandamentos do meu Pai e persisto no seu amor. Disse-vos essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida por seus amigos. Olha aqui, irmãos, ele deu um exemplo para nós do verdadeiro amor, deu a vida por nós, por nossos pecados. Ele se colocou ali por nós. Vós sois meus amigos, e se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas chamei-vos amigos, pois vos dei a conhecer tudo quando ouvi do meu Pai. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. O que me chamou muita atenção aqui nessa leitura de hoje é você ser amigo de Jesus. Ele fala assim, já não vos chamo servo. Olha só, então, aquele que serve não é tão importante a ter uma verdadeira amizade com Deus. Então, diante do amor, te leva a ter essa verdadeira amizade. Então, o servir, nós podemos servir na igreja sem o amor.
Por isso que ele fala, já não vos chamo servo. Porque o servo tem uma grande importância para anunciar. Mas o teu serviço, se não for com amor, se for só por obrigação, você vai ser aquela pessoa que vai estar na porta da igreja, mal-humorada. Você vai ser aquele irmão que vai estar lá numa pastoral, mal educado, trata mal os outros, sem educação, sem respeito. Por quê? Porque não está ali por amor. Está ali para cumprir preceitos. Estou numa pastoral, estou dentro da igreja. Pode acontecer isso? Pode. Mas hoje a leitura vai nos ensinar o evangelho do dia. Se tiver um irmão assim, não fica olhando o cisco do olho dele. Olha primeiro o teu. Se existe isso, se coloque junto com ele. Ajude o irmão a sair dessa situação. Rezemos um pelos outros. Vamos até a pessoa, demos o nosso tudo, dá a nossa vida. O Senhor nos ensina a amar, irmãos, dentro da comunidade, dentro de casa. Assim também o proceder dentro de casa. Se eu não dou a vida pelos meus, se eu não me coloco junto com os meus, por amor, começo só a julgar, condenar. Deus veio aqui que se colocou por nós. Ele caminhou conosco, Ele nos deu um caminho da plenitude da lei. E é por amor que Ele quer que nós consigamos a vitória da nossa vida. Mas é um amor obediente aos mandamentos, está aqui. É um amor que se une a Ele. Se você quer ser amigo de Jesus, seja obediente a Deus. Ele deixa bem claro. Ele também não pode colocar aqui, vamos lá, nós aqui, no nosso agir. Eu sou amigo de todo mundo, sou uma pessoa bem vista, né? Mas eu quero agradar os homens. Aí a pessoa comete um pecado. Vou dar um exemplo bem simples. Eu estou com o celular aqui e um amigo meu, ele vem e me mostra uma pornografia. Olha aqui. Aí você vai e olha. Aí você, na tua reação, você dá risada, você fica feliz, brinca com aquela situação, ou naquela hora você meio que se fecha, dá um semblante assim que não gostou muito, mas você disfarça, não trata mal, né? Porque tem pessoas que nessa hora não é um respeito à situação, mas a tua expressão vai dizer tudo. E você silenciando vale mais que você xingar, falar. Aí Deus vai te dar palavras certas. E é isso que nós precisamos viver. É um direcionamento diante da caminhada, com respeito, mas ao mesmo tempo sabendo exortar o pecado e não o pecador. Por quê? A tua atitude vai dizer para aquele irmão: opa, esse irmão não gostou não. Ele nem para aquilo que eu falei. Irmãos, é o agir com Jesus. Então, se eu conheço meu Deus, Ele nos deu a conhecer o agir espontaneamente sob o impulso do amor. Então nós temos que viver essa graça no dia a dia, temos que transpirar, viver o amor de Deus e trazer para a nossa vida e transbordar esse amor. De que forma? Chegaremos ao céu, juntos. Tudo que eu vou fazer, nós temos que nos unir a Deus. Nós precisamos estar com Ele aqui na terra para chegarmos até o céu. E como que Ele diz para nós? Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Então eu tenho que perguntar para Jesus: o que o Senhor fazeria nessa situação? Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Nós falamos ontem também. Se o meu amigo tem um problema, se o meu amigo tem uma dificuldade, ele está convivendo com pecado, eu vou largar aquele pecado de lado com o meu amigo. De que forma? Eu vou entrar junto com ele fazendo abstinência. Vou dar um exemplo. O irmão tem problema com álcool. Eu não vou beber mais perto. Eu consigo me controlar, mas eu não vou beber mais perto. Eu não vou tomar esse líquido, o álcool, a bebida, qualquer destilado, qualquer situação, porque eu amo ele. E se ele cai nesse pecado, por causa dessa situação, por amor a ele, eu vou me colocar junto com ele. Eu não teria necessidade, eu sei tomar meus pouquinho, né? E não beber mais, mas por amor ao meu irmão, eu vou me colocar junto com ele. Queridos irmãos, é a convivência com Jesus, é a convivência com o amor. Ele nos ensina de uma forma sábia o mover do Espírito Santo que nos é infundido, que nos é colocado pelo declarar a presença de Deus. Eu vou, mas vos deixo o meu paráclito. Vivei os mandamentos, vivei o amor, e nós herdaremos toda essa graça no nosso coração. Que, como diz hoje, o agir na força do amor, Deus age e nos dá um caminho
de perfeição. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Coloca a mão no teu coração. Fala assim: obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor. Obrigado que essa força tão grande que vem de ti, de nos ensinar a amar, nos faz desejar o teu amor, nos faz sentir a tua presença. Sabe, queridos, eu quero encerrar falando uma historinha que eu ouvi um dia. Estava um homem com seu filho. Ele amava demais, era um filho tão apegado a ele. Esse filho transpassava o amor desse pai, era aquela unidade. Sabe aquele filho que ele copia tudo que o pai faz? Aquele filho assim que olha tudo, observa. Era uma criança muito adorável. Uma criança assim que, olha, não tinha o que dizer, apegado ao pai. E eles resolveram ir passear. E nunca tinha visto um trem, né? E essa criança falou: pai, me leva lá. Eles vinham de longe. Aí o pai levou, era muito apegado. Vamos, filho. Naquele momento, o pai deu uns passos a mais. A criança, eles indo junto, ele foi pegando aquelas pedrinhas e tacando. De repente, a hora que esse pai percebeu, ele estava andando um pouquinho mais à frente. Tão que ele amava, de tanto amor dele por esse filho, ele queria mostrar todo o mundo, mostrar assim: olha, olha que lindo, filho, tudo isso aqui é uma lindeza. E naquele momento, a hora que ele olha para trás, ele está um pouco distante. E naquele momento o pai percebe que vinha vindo o trem. O filho, naquele momento, olha, estava brincando, não percebeu que a sua roupa estava ali presa ao trilho. Mas naquele momento, o pai estava perto da alavanca que poderia tirar o trem do trilho. Mas se ele tirasse o trem, lá dentro tinha muitas pessoas. Tinha em torno de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, o mundo inteiro dentro daquele trem. Aí o pai diz: eu deixo que meu filho morra, ou eu desvio esse trem e jogo todo mundo na ribanceira. O pai escolhe deixar seu filho ali. Uma dor muito grande, mas foi para salvar toda a humanidade. Queridos irmãos, às vezes a gente é muito ingrato, né? Eu também. Não sabemos dar valor, o verdadeiro sentido do amor. Deixamos de dar a vida pelos nossos, por tão pequenas coisas. Que Deus nos dê a força. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu me emocionei tanto que eu esqueci até de fazer a oração do Pai Nosso. Rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. É assim, o amor dele é tão grande que nos desconcerta, mas é um desconcertar maravilhoso que nos edifica. Um grande abraço, que Deus abençoe.